Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos voltar às nossas meditações na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós havíamos suspendido essa sequência desde o ano passado, mas hoje nós, com a graça de Deus, estaremos retomando esse texto para o nosso aprendizado. E hoje a gente vai considerar o texto que nós encontramos no capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículos de 7 até o versículo 11. Talvez até você puxe um pouco pela sua memória e diga: não, pastor, mas a última meditação foi em Efésios capítulo 3, versículo 11. Sim, dessa sequência, mas no ano passado, em dois momentos, a gente trabalhou Efésios 3, versículos 14 ao 21 e também Efésios 4, versículos de 1 até o versículo 6. Inclusive, esses sermões, eles estão numa playlist na nossa página no YouTube, que tem como título Prioridades Espirituais. Então é só procurar lá, Orando com Ousadia, e também Buscando a Comunhão Cristã, que vocês vão ver a exposição desses dois trechos, Efésios 3, de 14 a 21, e Efésios 4, de 1 a 6. Então, por isso, a gente já vai pular para o versículo 7, versículo de 7 até o versículo 11. Então, abram aí, por favor, Efésios capítulo 4, versículos de 7 até o versículo de número 11. Vamos ler até esse trecho, o texto sagrado. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até aqui, até o versículo 11, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, existe uma frase, existe uma afirmação que deveria sintetizar, mas não só isso, que deveria marcar as nossas vidas enquanto cristãos, enquanto servos e servas de Deus aqui neste mundo, enquanto servas e servos de Deus aqui nesta terra. E que frase é esta? E que afirmação é esta? Simples: nós fomos salvos para servir. Nós fomos salvos para servir. Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos alegramos. Muitas vezes nós nos regozijamos com a nova realidade que nós vivemos, que nós experimentamos em Cristo Jesus. E de fato, é uma bela realidade. E de fato, é uma realidade que nos traz bênçãos. É uma realidade que nos traz conforto. É uma realidade que nos traz paz. É uma realidade que nos traz segurança e segurança de vida eterna. Contudo, se por um lado a nossa nova realidade em Cristo nos traz todos esses benefícios, por outro lado, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa nova realidade em Cristo também nos traz alguns compromissos, algumas responsabilidades, algumas obrigações. Podemos entender a nossa salvação como esse novo relacionamento com Cristo. Contudo, ele não deve encerrar por isso mesmo. Ele não deve se encerrar apenas nesse ponto. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós nos relacionamos com Cristo, nós temos sim a responsabilidade, nós temos sim a incumbência, nós temos sim o compromisso de fazer com que outras pessoas também elas venham ser alcançadas
por esse mesmo benefício e elas também possam experimentar as mesmas benesses, as mesmas bênçãos que hoje nós experimentamos no Senhor. E por isso a nossa frase inicial, que deveria marcar e resumir a nossa vida enquanto cristãos: nós somos salvos e salvos para servir. Nós somos redimidos e redimidos para o serviço de Cristo, para o serviço do nosso Redentor. E é sobre esse serviço, e é sobre esse trabalho que o apóstolo Paulo, ele fala nesse trecho que nós acabamos de ler. Efésios capítulo 4, versículos 7 até o versículo número 11. Na verdade, esse trecho, na verdade, essa passagem é a base sobre a qual deve repousar a obrigação que nós temos com a causa de Deus, a obrigação que nós temos com a realização da obra do Senhor aqui neste mundo, aqui nesta terra. Por quê? Porque aqui nesse trecho, meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que Deus, ele nos dá dons. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que Deus nos dá capacitações para que assim eu, você, todos nós possamos cumprir o ID de Cristo e assim realizarmos a obra de Deus, a obra do Senhor aqui neste mundo. Então, percebamos, meus irmãos, percebamos, minhas irmãs, a graça de Deus não só nos salva, mas a graça de Deus nos convoca para podermos trabalhar em favor da sua obra, para podermos exercer os nossos dons e através de nós o reino de Deus ele possa se expandir, ele possa crescer, ele possa se desenvolver ao longo da presente existência em nossas vidas. E é interessante porque o apóstolo Paulo, aqui nesse trecho, dos versículos 7 até o versículo 11, ao tratar acerca desses dons, ele o faz imediatamente após ter falado acerca da unidade da igreja, a unidade que deve haver no corpo de Cristo, a unidade que deve haver na igreja de Deus. Então, uma vez que nós temos essa comunhão, uma vez que nós temos essa ligação, aí sim nós podemos nos lançar para cumprir, para realizar o trabalho que Deus ele tem reservado a cada um de nós. Então, aqui nesse trecho, dos versículos 7 até o versículo número 11, o apóstolo Paulo começa a tratar acerca desse tema, dos dons, das dádivas, das capacitações que Deus em Cristo Jesus nos concede para que todos nós, enquanto cristãos, possamos sim realizar a obra do Senhor aqui na terra. Por isso, meus irmãos, meus amigos, nesta oportunidade, eu queria considerar com vocês alguns pontos. Nesta oportunidade, eu queria considerar com vocês algumas verdades sobre os dons espirituais que Cristo nos concede na nossa salvação, na nossa redenção. Talvez nós não saibamos, talvez nós não percebamos, mas uma vez que eu, que você, que todos nós somos chamados pela graça à salvação, uma vez que nós temos o nosso relacionamento restaurado com o Senhor, uma vez que passamos a ser a habitação do Espírito nas nossas vidas, Deus também, juntamente com a salvação, Deus também, juntamente com a redenção, Ele nos capacita com determinados dons espirituais para que os mesmos eles venham ser investidos, para que os mesmos eles venham ser desenvolvidos, e uma vez que isso ocorre, uma vez que isso se dá, o reino de Deus ele é expandido, o reino de Deus ele é desenvolvido em nosso meio. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: os dons de Cristo. O título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: os dons de Cristo. E eu queria ver com vocês pelo menos 3 pontos. Eu queria ver com vocês pelo menos 3 divisões dentro desse tema. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos que os dons espirituais, eles são concedidos a nós pela graça de Deus. Em segundo lugar, eu queria que nós víssemos que os dons espirituais, eles são distribuídos a nós através de Jesus Cristo. E por fim, que os dons espirituais, eles servem para que nós
proclamemos a palavra de Cristo. Então, vamos tentar seguir essa sequência, vamos tentar seguir esse roteiro, de olho nessa passagem, para que assim Deus ele nos instrua quanto a essas verdades. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, os dons espirituais, eles são concedidos pela graça de Deus. Os dons espirituais, eles são concedidos pela graça de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala, veja o que o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 7, Efésios capítulo 4, verso de número 7. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Repetindo, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O que é que nós temos aqui nesse texto? O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? Paulo, meus irmãos, meus amigos, nos mostrando que os dons para o serviço da causa de Cristo, eles são dons, eles são bênçãos, eles são dádivas de Deus para a sua igreja, para o seu povo aqui na terra. É essa a verdade que Paulo nos ensina. É este o ponto que ele destaca aqui nesse verso, que os dons espirituais que nós utilizamos para que a obra de Deus ela venha a ser desenvolvida, para que o trabalho do Senhor possa ser desenvolvido, eles são dádivas de Deus para o seu povo, dádivas de Deus para a sua igreja aqui nesse mundo. É por isso que o apóstolo Paulo fala na palavra graça, que é o favor imerecido de Deus em relação às nossas vidas. E é justamente essa graça, é justamente esse favor imerecido que nos garante os dons espirituais para que eu, você, todos nós possamos realizar a obra de Deus, possamos realizar o trabalho do Senhor aqui na terra. Não somos nós, meus irmãos, minhas irmãs, que produzimos os dons para o ministério de Cristo, mas sim Deus quem nos confere, mas sim Deus quem nos dá as qualificações para que nós possamos desempenhar o seu trabalho, o seu serviço aqui nesse mundo. E é interessante porque conforme nós temos aqui no verso 7, essa doação que Deus faz dos nossos dons espirituais é uma doação que é individual. A cada um Deus confere essas capacitações, a cada um Deus confere essas qualificações, de sorte que cada um de nós que somos salvos, de sorte que cada um de nós que somos remidos, nós temos pelo menos um dom, nós temos pelo menos uma qualificação espiritual para podermos usar no desenvolvimento da causa de Deus aqui na terra. Por isso diz, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção de Cristo. E quando nós entendemos, meus irmãos, quando nós aprendemos, meus amigos, esse texto, nós extraímos pelo menos uma verdade, nós extraímos pelo menos um princípio para as nossas vidas. Que verdade é? Que princípio é? Simples, Deus, Ele é soberano até mesmo na concessão dos dons. Deus, Ele é soberano até mesmo na concessão dos dons. É Deus, irmãos e irmãs, que usa da sua soberania para nos salvar. Nós já vimos isso ao longo das considerações que nós estamos a fazer na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, quando, desde toda a eternidade, Deus nos separa para a salvação e no tempo, através da instrumentalidade do Espírito Santo, Ele nos chama para si. E o que é isso? Isso é soberania. Contudo, a soberania de Deus, ela não se restringe apenas à nossa salvação. A soberania de Deus, ela se estende também ao fato de Deus nos conceder, ao fato de Deus nos doar os dons que nós necessitamos para desenvolver a sua obra aqui neste mundo, a sua obra aqui nesta terra.
Observe que é Deus que toma a iniciativa na nossa salvação. É Deus também que toma a iniciativa na nossa preparação, para que possamos trabalhar em sua obra, para que nós possamos trabalhar em seu reino aqui na terra. Quando nós olhamos, por exemplo, os textos de 1 Coríntios capítulo 12, os textos de Romanos capítulo 12, que são textos que falam sobre os dons espirituais, a gente percebe justamente isso, a soberania de Deus, dando a cada um conforme a sua vontade, dando a cada um conforme o seu propósito, um dom específico para que nós utilizemos na causa do Senhor. Só para nós verificarmos esse ponto, essa verdade, sem desmarcar esse texto de Efésios, por favor, abram pelo menos as suas Bíblias em um verso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Olha só, que coisa fantástica nós temos aqui na palavra. Deus, Ele exerce a sua primazia. Deus, Ele exerce a sua soberania, o seu controle. Não só em nos salvar, mas em nos conceder, conforme a sua vontade, determinados dons, para que nós possamos realizar a sua obra aqui neste mundo. Olhem só, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Diz o seguinte: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Ele estava falando dos dons, veja, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então a gente observa justamente isso. Deus dá a cada um de nós um dom, uma qualificação, segundo a sua soberania, de acordo com a sua vontade, para que assim, uma vez habilitados, nós possamos cumprir o seu ID, nós possamos realizar a sua obra aqui na terra. Na prática, meus irmãos, minhas irmãs, os dons espirituais, eles não podem ser comprados por cada um de nós, jamais. Na prática, os dons espirituais, eles não são habilidades naturais, que nós já nascemos com elas, para que assim a gente possa utilizá-las na obra do Senhor. Não, os dons espirituais não são recompensas que Deus nos dá pela nossa possível fidelidade a Deus. Não, muito pelo contrário. Mas os dons espirituais, eles são presentes, dádivas dadas por Deus soberanamente a cada um de nós, para que assim a gente possa ser útil à sua obra, para que assim a gente possa desenvolver o seu reino aqui na terra. E quando nós aprendemos esse princípio da soberania de Deus na distribuição dos dons e dons espirituais, pelo menos duas aplicações, pelo menos duas lições a gente, como povo de Deus, pode aprender. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, jamais sejamos inúteis na obra de Deus, inúteis na obra do Senhor. Infelizmente, muitas vezes, esse é o falso pensamento que caracteriza e que marca as nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa que pelo fato de nós sermos limitados, pelo fato de nós sermos pecadores, nós não temos serventia para Deus, nós não temos serventia para o Senhor. Não, a mesma graça que nos salvou, a mesma graça que nos redimiu, é a graça que nos capacita para podermos fazer alguma coisa em prol da obra do Senhor. Então, Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele nos salvou com um propósito. Deus, Ele nos capacita com o objetivo nas nossas vidas. Então, jamais tenhamos esse falso pensamento na nossa vida. Somos inúteis, não temos serventia para Deus. Somos inúteis, não podemos fazer nada em favor da sua causa. Não. Se você é salvo, se você tem a experiência do novo nascimento, se em você habita o Espírito Santo, pelo menos um dom, pelo menos uma qualificação, pelo menos uma habilidade, Deus lhe deu para que você possa realizar a obra dele, a obra do Senhor. Então, é a primeira aplicação para as nossas vidas. Mas não só essa. Em segundo lugar, uma vez que nós entendemos isso, nós devemos aprender que nós não devemos ser
egoístas na aplicação dos dons que Deus nos deu. Até porque, conforme nós falamos, um dom é uma graça. Um dom é uma dádiva que Deus nos dá. Não somos nós que detemos essas qualidades. Não somos nós que detemos essas qualificações. Então, uma vez que nós somos agraciados por Deus, uma vez que nós somos abençoados pelo Senhor para fazer determinada coisa, para desempenhar determinada função, para cumprir determinado trabalho, que façamos, meus irmãos, que façamos, minhas irmãs, que nós não retenhamos a graça que nos foi dada através dessa capacitação, que nós não utilizemos as dádivas que Deus nos dá, inclusive nos habilitando para cumprir a sua obra de maneira egoísta, para chamar a atenção para nós, para que nós sejamos soberbos, altivos, presunçosos. Não, até porque nós não temos motivo para isso, porque se Deus lhe capacitou para fazer algo, se você possui algum dom espiritual, lembre-se que isso é um fato, lembre-se que isso é uma realidade por causa do favor imerecido de Deus, que lhe designou, que lhe escolheu, não só para a salvação, mas para que você possa sim desempenhar essa habilidade para a glória do seu nome e para crescimento da sua causa aqui neste mundo, aqui nessa terra. Então, pelo menos duas aplicações. Então, pelo menos dois desafios para com cada um de nós. Então, em primeiro lugar, o que é que nós temos aqui nessa passagem? Esse primeiro ponto. O que é que nós temos aqui nessa passagem? Essa primeira verdade. Os dons espirituais, eles nos são concedidos pela graça de Deus, pela graça do Senhor. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, o apóstolo Paulo, ele não estaciona nesse ponto. O apóstolo Paulo, ele não para nessa verdade. Mas quando a gente olha essa passagem que nós temos diante de nós, Efésios capítulo 4, a gente percebe um segundo ponto, a gente percebe uma segunda verdade acerca desses dons, que nós chamamos de dons espirituais. Ou seja, os dons espirituais, eles nos são distribuídos por Cristo. Os dons espirituais, eles nos são distribuídos por Cristo. Veja o que nós temos entre os versículos 8, 9 e 10. Efésios capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Diz o seguinte: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso número 9. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Prossegue, versículo de número 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, o que é que nós temos aqui nesses versos? O que é que nós temos aqui nessa passagem? Paulo nos ensinando, Paulo nos mostrando que é Cristo, meus irmãos, que é Cristo, meus amigos, que nos concede ao povo de Deus os dons espirituais, para que eles possam realizar a sua obra, para que eles possam cumprir o seu serviço. É interessante, porque aqui nesse trecho, versículo 9, versículo 8, versículo 9, versículo 10, Paulo, ele detalha, Paulo, ele esmiuça todo o processo através do qual Cristo não só adquire os dons espirituais para nós, mas também Cristo distribui esses mesmos dons, essas mesmas habilidades espirituais para que nós possamos realizar a sua obra aqui na terra. E quando nós olhamos o versículo 8, a gente percebe facilmente esse ponto, a gente aprende facilmente essa verdade. Aqui no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele está aplicando um texto que nós encontramos lá no Salmo de número 68, versículo 18. Eu vou pedir também que você marque a sua Bíblia nesse texto de Efésios e vá comigo lá no Salmo 68, versículo 18. Ele está aplicando, não necessariamente citando esse texto. Olhem só o que nos diz aqui a passagem. Salmo 68,
versículo 18. Salmo 68, versículo 18. Falando de Deus, o nosso Senhor, falando de Deus, o nosso Deus, olha só o que o salmista aqui nos mostra. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Percebem que existe uma pequena diferença entre o que nós temos aqui no versículo 18 e o que Paulo escreve aqui no capítulo 4, versículo 8. Existe uma pequena diferença porque aqui no versículo 8 é dito que Cristo concedeu dons aos homens e não recebeu homens por dons. Por quê? Paulo ele está fazendo aqui uma aplicação, mostrando justamente isso. Quando Cristo, meus irmãos, quando Cristo, meus amigos, ele morreu, a Bíblia diz que após o terceiro dia ele ressuscitou. Mas Cristo não apenas ressuscitou, ele ascendeu, ou seja, subiu aos céus. E não só ascendeu, subiu aos céus, ele foi entronizado à direita de Deus. E quando isto se deu, e quando isso aconteceu, como complemento da sua obra, Cristo enviou o Espírito Santo no Pentecostes, e com o envio do Espírito Santo, nós somos agora qualificados. Nós recebemos agora os dons para podermos realizar a obra do Senhor. Então, em última instância, meus irmãos, em última instância, meus amigos, quem nos confere, quem nos concede, quem nos dá, quem nos garante os dons espirituais é Cristo através da sua obra. Ele veio aqui a esse mundo, ele viveu entre nós, ele sofreu, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado. Contudo, ao terceiro dia, ele iniciou o seu estado de glorificação. E nesse estado, ele é entronizado à direita de Deus, e assim ele recebe pecadores como sua recompensa, e ele concede dons a essas pessoas, para quê? Para que elas possam desenvolver a causa de Deus, desenvolver a causa do Senhor aqui neste mundo. Conforme nós vemos que era uma postura normal nos tempos antigos, quando um rei prevalecia sobre um determinado reino e voltava para o seu país natal, era feita uma procissão de triunfo para confirmar essa vitória. E dentro dessa procissão havia o rei vencedor que ia à frente e atrás haviam os vencidos. E essa era a recompensa que aqueles reis eles obtinham. Contudo, no sentido espiritual, Cristo ele obteve a sua recompensa pelo fato de ter nos salvado, e a recompensa que Cristo obteve somos nós, meus irmãos, minhas irmãs. E uma vez que nós somos dele, uma vez que nós somos de Cristo, ele, Cristo, nos concede os seus dons, para que assim nós pudéssemos realizar a sua obra aqui na terra. Muitas vezes a gente tem uma visão estreita, muitas vezes a gente tem uma compreensão limitada acerca dos resultados e das consequências da morte e ressurreição de Cristo em relação à nossa vida. Contudo, conforme o apóstolo Paulo assim nos mostra, conforme o apóstolo Paulo assim nos ensina, a morte e a ressurreição de Cristo não só garantiram a nossa redenção, mas a morte e a ressurreição de Cristo também nos garantiu os dons espirituais que Deus nos concede, uma vez que o Espírito Santo ele passa a habitar, ele passa a morar nas nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que todo salvo ele tem pelo menos um dom espiritual. É por isso que todo salvo ele tem pelo menos uma habilidade espiritual. Porque o mesmo Espírito Santo que nos regenera, o mesmo Espírito Santo que nos cela, o mesmo Espírito Santo que habita em nós, nos capacita para que assim possamos cumprir o trabalho do Senhor aqui neste mundo. E isso se dá por causa de Cristo, isso se dá por causa da sua obra, isso se dá por causa do seu sacrifício, isso se dá por causa da salvação que Ele garantiu e garantiu a cada um de nós. Então, louvado seja Deus, meus irmãos, louvado seja Deus, minhas irmãs, porque conforme nós falamos, Deus não só é soberano em nos salvar, mas também Deus ele é soberano em nos capacitar.
E essa capacitação se deve àquilo que Cristo fez por mim, por você, por todos nós. Ele desceu, conforme Paulo aqui nos ensina, até as regiões inferiores da terra. Chegou ao estado mais humilhante que ele poderia chegar, ou seja, o seu sepultamento. Contudo, a sua obra, o seu trabalho não parou lá. Ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele foi entronizado à direita de Deus, e de lá ele nos enviou o seu Espírito para que assim pudesse nos encher dos seus dons, das suas dádivas, das suas qualificações, para que desta forma eu, você, todos nós pudéssemos cumprir o seu trabalho aqui nesse mundo. Portanto, quando nós aprendemos essa verdade, quando nós aprendemos esse ponto, a gente extrai aqui também um outro princípio para as nossas vidas. E que princípio é, meus irmãos? E que verdade é, meus amigos? É a partir de Cristo que a sua igreja recebe não só os dons para a sua edificação, mas é a partir de Cristo que a sua igreja recebe os dons para o seu crescimento aqui na terra. A igreja de Cristo, ela vive para isso. Ela vive para ser edificada, para ser enraizada. A igreja de Cristo, ela vive para ser desenvolvida aqui neste mundo. Mas como é que isso ocorre? Como é que se dá? Através dos dons. E quem é que nos concede esses dons? O próprio Senhor, o próprio Salvador, Jesus Cristo, que não só salva, mas também nos concede dádivas, que não só nos redime, mas também nos confere as habilidades espirituais que nós carecemos para levar adiante a sua causa aqui neste mundo. Quando o nosso Salvador, quando o nosso Redentor, lá em Mateus capítulo 28, lá em Marcos capítulo 16, nos ordena que nós devemos ir mundo afora, fazer discípulo de todas as nações, nos ordena que nós devemos ir mundo afora, pregar o Evangelho. Ele o faz nessa certeza que Ele também nos capacitará, que Ele também nos fortalecerá, que Ele nos dará as condições necessárias para que nós cumpramos as suas ordens. Que maravilhoso, meus irmãos, que maravilhoso, minhas irmãs, é o nosso Redentor. Ele nos dá ordens, mas nos acompanha no cumprimento dessas ordens. Ele nos dá ordens, mas também nos capacita para que nós possamos cumprir essas ordens. Então, a igreja de Cristo, ela é edificada. A igreja de Cristo, ela é desenvolvida através dos dons e é a partir de Cristo, da sua obra, que se torna realidade em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos desenvolver os nossos dons, devemos desenvolver os nossos talentos, porque eles foram garantidos por Jesus Cristo, porque eles foram garantidos pelo nosso Redentor, para que desta forma, eu, você, todos nós, possamos ser instrumentos de Deus aqui neste mundo, instrumentos de Deus aqui nessa terra, para que assim a gente possa levar adiante a sua obra. E quando nós aprendemos esse princípio, quando nós aprendemos essa verdade, pelo menos uma aplicação a gente pode extrair para as nossas vidas. Que aplicação é? É a necessidade que nós temos de nos alegrarmos com a bondade de Cristo em relação às nossas vidas. Cristo, Ele é bom. Cristo, Ele é bondoso. Cristo, Ele é bom. Cristo, Ele é bondoso, não só porque Ele nos salvou, através do seu sacrifício, através da sua humilhação, através da sua morte, mas essa bondade de Cristo, ela se estende ao fato de, através do seu sacrifício, Ele ter nos capacitado para cumprir o seu trabalho, nos capacitado para servir a sua obra. Então, Ele não é aquele Senhor maldoso, que dá ordem simplesmente por dar, mas Ele é o Senhor bondoso, que ao nos ordenar fazer o seu trabalho, garante as dádivas espirituais, os dons necessários para que a gente possa cumprir a sua obra aqui neste mundo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a gente precisa cada vez mais aperfeiçoar os nossos dons. Na verdade, primeiramente, a gente precisa entender quais são os nossos dons. E uma vez que nós entendemos os nossos dons, as nossas habilidades espirituais, as nossas capacitações espirituais, que a gente possa aperfeiçoá-los. Por quê? Porque eles são
a demonstração visível da bondade de Cristo em relação a cada um de nós. O mesmo Cristo bondoso que nos salva é o Cristo bondoso que nos capacita. O mesmo Cristo bondoso que nos redime é o mesmo Cristo bondoso que nos dá as condições de nós levarmos a sua obra adiante. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então, percebam aqui esse segundo ponto, percebam aqui essa segunda verdade, ou seja, os dons espirituais, eles são distribuídos por Cristo a cada um de nós. E aí, não perca a sequência, e aí não perca a ordem. Em primeiro lugar, nós vimos o quê? Que os dons espirituais, eles são dádivas graciosas de Deus para com as nossas vidas. Em segundo lugar, nós acabamos de ver que os dons espirituais, eles são distribuídos por Cristo às nossas vidas. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, os dons espirituais, eles servem para proclamar a palavra de Cristo. Os dons espirituais, eles servem para proclamar a palavra de Cristo. Veja o que nós encontramos no versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo assim escreve, Paulo assim nos diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o que é que a gente aprende aqui nesse verso? O que é que a gente aprende aqui nessa passagem? Que Paulo, ele nos mostra pelo menos alguns dos dons que Deus em Cristo confere à sua igreja, que Deus em Cristo confere ao seu povo aqui na terra. E eu queria destacar essa frase, pelo menos alguns dons. Por quê? Porque aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo não esmiuça a lista de dons espirituais que nós temos, principalmente através do ensinamento no Novo Testamento. Se nós olharmos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 até o versículo 8, se nós olharmos também o texto de Romanos capítulo 12, versículos 7 até o versículo 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 até o versículo 10, a gente vai ter uma lista mais detalhada de quais são os dons espirituais que Deus nos dá. Quais são os dons espirituais que Deus nos confere em Cristo Jesus? São dons, meus irmãos, são dons, meus amigos, que envolvem pelo menos 3 áreas: a direção da igreja, a assistência aos santos e o ensinamento da palavra de Cristo. Se você somar todos os dons espirituais, repito, que a gente tem aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, que a gente encontra em Romanos capítulo 12, versículos 7 a 8, e também em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 até o versículo 10, você vai perceber que os dons espirituais, eles cobrem pelo menos 3 áreas: a direção da igreja, a assistência aos santos e o ensino da palavra de Deus, o ensino das Escrituras Sagradas. Então, é esse último aspecto que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele está falando dos dons de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e também de mestres. Dons espirituais que envolvem a ministração, dons espirituais que envolvem o ensino da palavra de Deus, o ensino das Escrituras Sagradas. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas na prática, o que são esses dons? Na prática, como funcionam esses dons? Na prática, o que representam esses dons? Vamos pensar de maneira bem rápida a partir de agora. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala de apóstolos. Quem são esses apóstolos aos quais o apóstolo Paulo aqui ele faz referência? Apóstolos que são aqui mencionados pelo apóstolo Paulo foram aqueles homens, meus irmãos, meus amigos, que testemunharam a ressurreição de Cristo. Os apóstolos foram aqueles homens que foram comissionados pelo próprio Cristo para poder fazer a sua vontade, para poder cumprir o seu serviço. Alguns desses homens, conforme nós temos, eles também foram usados por Deus para de maneira autoritativa, para de maneira inspirada,
escreverem, registrarem a vontade de Deus para cada um de nós, sobretudo de acordo com aquilo que nós encontramos no Novo Testamento, do livro do Evangelho de Mateus até o livro de Apocalipse. Então, quando a gente pensa nos apóstolos dessa forma, quando a gente pensa nos apóstolos dessa maneira, a gente chega à conclusão que hoje não há mais o dom apostólico. Infelizmente, existem algumas pessoas que se auto-intitulam apóstolos. Infelizmente, existem determinadas pessoas que se dizem apóstolos. Mas se você for considerar o dom em si, se você for considerar o significado em si do dom, você vai perceber que não há espaço mais para esse dom. Ele cessou. Ele se restringiu ao primeiro século da igreja. Ele se restringiu ao próprio período apostólico. Por quê? Porque nós não presenciamos a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque nós não fomos pessoalmente comissionados por Cristo para fazer a sua obra. Por quê? Porque nós não escrevemos de maneira autoritativa o livro de Deus para que ficasse registrado por todas as gerações. Então, esse dom de apóstolo, ele se restringiu ao período apostólico. Mas não só isso. O apóstolo Paulo, ele fala aqui também de profetas. Que dom era esse? Que dom espiritual é esse? Profetas aqui eram homens que não só recebiam da parte de Deus, recebiam da parte do Senhor revelações quanto ao futuro, quanto àquilo que iria suceder, quanto àquilo que iria acontecer. Mas esses profetas aos quais o apóstolo Paulo aqui faz menção, eram homens que recebiam a revelação de Deus para que também pudessem escrever a sua palavra, para que também pudessem ser inspirados por Deus e assim registrarem a sua verdade. É por isso que na mesma carta aos Efésios, vou pedir que você faça isso, lá no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo nos ensina que a igreja de Cristo, ela é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, dentro desses conceitos que nós estamos a dar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 20. Olha só o que Paulo aqui nos mostra, olha só o que Paulo aqui nos ensina. Edificados, veja, sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, dentro dessa concepção, dentro desse entendimento, o dom profético, ele não existe mais. Ele cessou, ele acabou, ele foi encerrado nos primeiros 100 anos, no primeiro século da igreja cristã. Então, você tem aqui de um lado, o dom apostólico foi encerrado, você tem de outro lado, o dom de profetas, que também foi encerrado, mas Paulo, ele fala do dom de evangelista. Evangelista, quem eram esses evangelistas? O que representa esse dom? Em que ele consiste? O que é que ele significa? Bem, evangelistas aqui, irmãos e amigos, eram aquilo que nós chamamos de obreiros itinerantes, que iam de um lado para outro para pregar a palavra, que iam de uma cidade para outra para ministrar o evangelho. Se nós fôssemos aplicar esse dom para os nossos dias, a gente podia pensar nos evangelistas, a gente podia pensar nos missionários, a gente podia pensar nos plantadores de igrejas, pessoas que têm uma habilidade toda especial de falar de Cristo, de evangelizar, dentro da sua simplicidade, dentro da sua capacidade, mas torna Cristo conhecido àqueles que não conhecem. Isso é um dom. E conforme nós observamos, ele ainda persiste na igreja de Deus. Ele é um dom que está ativo nos nossos dias. Ele é uma habilidade que está presente na vida da igreja. De quê? De nós termos essa capacitação especial. Não é que os outros não tenham, mas uma capacitação especial para nós apresentarmos as boas novas do Evangelho àquelas pessoas que não têm. No sentido geral, eu, você, todos nós somos evangelistas. Mas no sentido especial, existem algumas pessoas que a gente vê que foram chamadas para isso. São pessoas que têm essa facilidade, são pessoas que têm um livre acesso e não demora muito, ela já está falando com Cristo às outras pessoas. Evangelista, o dom de evangelista. Então, diferentemente do dom apostólico, diferentemente do dom de profeta, o dom de evangelista, ele está presente na igreja de Cristo nos nossos dias. Então veja, Paulo fala nos apóstolos, veja, Paulo fala nos profetas, veja, Paulo fala nos evangelistas. E ele encerra a sua lista: pastores e mestres. Pastores e mestres. Algumas pessoas aqui pensam que são dois dons distintos,
que são dois dons diferentes. Não, é apenas um dom com dois aspectos. É apenas um dom com dois aspectos. Então, pastor aqui é aquela pessoa que pastoreia a igreja, que pastoreia o rebanho de Deus, não só cuidando do rebanho, mas também instruindo, mas também ensinando ao rebanho. Por isso que ele é um pastor, por isso que ele é um mestre, porque ele não só exerce seu cuidado com o bem espiritual do povo de Deus, com o bem espiritual dos crentes, e ele o faz através do ensino da palavra, através da instrução evangélica, através da instrução das escrituras sagradas. E hoje, quem é que exerce esse dom? Hoje, quem é que exerce essa habilidade? Hoje, quem é que exerce essa capacitação? Os pastores chamados para o ministério, os presbíteros, que são pessoas que estão na responsabilidade do ensino, e essas duas categorias estão ao trabalho de estarem aí cuidando da igreja de Deus, quer seja pastoreando, quer seja instruindo, quer seja cuidando, quer seja ensinando. Porque, a exemplo que acontece com o dom de evangelista, esse dom de pastores e mestres, ele ainda vigora nos nossos dias, ele vigora nos dias atuais. Então veja, alguns dons espirituais, dons da palavra, que Paulo faz menção, dons da palavra, que Paulo destaca aqui. E é justamente essa compreensão que nós chegamos. Todos esses dons que nós mencionamos, seja o de apóstolo, seja o de profeta, seja o de evangelista, seja o de pastor, seja o de mestre, todos eles, mesmo aqueles que não estão mais atuantes, eles estão relacionados à palavra de Deus, porque são dons através dos quais a gente vê Cristo ensinando a igreja. São dons através dos quais a gente reconhece Cristo como mestre da sua igreja. Então, é através dessas pessoas, é através desses dons que eu, você, todos nós somos conduzidos por Cristo, somos conduzidos pela sua palavra. Cristo exerce o seu ministério de mestre sobre as nossas vidas. Ele não vai descer dos céus para nos instruir, ele não vai descer dos céus para nos ensinar, mas ele vai capacitar algumas pessoas dentro da igreja, alguns homens, para cumprirem esses ministérios e através deles Cristo conduzir a sua igreja na sua verdade, na sua palavra. Então, são alguns dons de ensino que nós temos e temos ensinados pelo apóstolo Paulo. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, o que é que a gente pode extrair? O que é que a gente pode aprender com esse ensinamento aqui do apóstolo Paulo? Pelo menos duas lições, pelo menos duas aplicações. A primeira delas, que nós peçamos, meus irmãos, que nós peçamos, minhas irmãs, a orientação de Deus, para que nós descubramos o dom espiritual que Ele nos concedeu. Que nós peçamos a orientação de Deus, para que nós descubramos o dom espiritual que Ele nos concedeu. Foi aquilo que nós falamos. Todo salvo, todo crente, toda crente em Cristo Jesus tem que ter pelo menos um dom. Pelo menos um dom. E aí, qual é a nossa obrigação? E aí, qual é a nossa responsabilidade? Analisar, para que nós entendamos em qual área Deus quer que nós nos encaixemos, de acordo com as habilidades, de acordo com as capacitações que Ele nos concedeu. Porque muitas vezes a gente ouve, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem: eu sou salvo, eu sou remido, mas eu não fui chamado para nada, eu não sei fazer nada. De fato, de você mesmo você não sabe, mas pela capacitação divina você sabe sim. E Deus lhe chamou para fazer alguma coisa. Deus lhe chamou para desempenhar um determinado ministério. Deus lhe chamou para que você possa ser um instrumento dele na realização da sua obra. E aí você deve, conforme nós falamos, pedir a orientação de Deus para que você saiba qual é o dom que Deus lhe concedeu. Caso isso ainda não seja claro para a sua vida, que você peça a ajuda de uma pessoa mais amadurecida espiritualmente, para que ela possa lhe avaliar, para que ela possa conversar com você e dentro disso ela poder lhe ajudar no entendimento que você deve ter acerca do dom que Deus lhe concedeu. Se você quiser fazer isso, eu vou lhe ajudar e rapidamente você vai descobrir o dom para o qual Deus lhe chamou, o dom que Deus lhe concedeu, para que você possa assim realizar a sua obra aqui neste mundo. Então, peça a Deus essa iluminação, peça a Deus essa orientação,
procure o auxílio com outra pessoa, mas procure saber o dom que Deus lhe concedeu, porque Ele lhe concedeu. E aí eu faço um desafio a qualquer crente: se você é salvo, você tem uma habilidade. Se você é salvo, você tem um dom. Se você é salvo, você tem uma capacitação. Talvez até hoje, na sua vida cristã, você nunca se interessou, até porque é um assunto que muitas vezes a gente nem fala muito, né? E aí às vezes fica até difícil. Como é que eu vou participar na obra de Deus? Como é que eu vou realizar o trabalho do Senhor se eu não sei o meu dom? Realmente fica complicado. É como querer tirar sangue de tapioca. Fica difícil. Então, é necessário, primeiramente, você saber qual é o seu dom, saber o seu chamado, para que assim você possa cumprir com esse chamado e assim ser o instrumento de Deus no desenvolvimento da sua obra. Então, peça a orientação de Deus. Peça o auxílio do irmão. Mas não se acomode. Procure saber, para aquilo que Deus lhe chamou, qual é a capacitação que Ele deu para que você possa trabalhar na sua obra. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, uma vez que você sabe o seu dom, uma vez que você sabe a sua habilidade, uma vez que você sabe a sua capacitação, se aperfeiçoe com o dom que Deus lhe concedeu. Se aperfeiçoe com o dom que Deus lhe concedeu. Talvez você tenha sido chamado para desempenhar dons de ensino. Mestre, professor, evangelista, pastor, presbítero. E se você se sente chamado para isso, se você se sente habilitado para isso, se esmere cada vez mais. Leia, estude, ore, se aperfeiçoe, para que assim você possa ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Sobretudo nesses dias que nós estamos vivenciando, dias em que nós precisamos de nos envolvermos com a obra do Senhor, dias em que a gente tem que nos defender das heresias, e nós precisamos cada vez mais de pessoas dotadas com o dom da palavra, com o dom do ensino, para que assim a verdade de Deus, ela não só seja propagada, mas ela venha a ser ensinada para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual, conforme nós veremos no próximo sermão, na sequência aqui desse texto. Então, faça isso. O reino de Deus está precisando. Faça isso. O reino de Deus está carecendo de pessoas, homens e mulheres, jovens e idosos, adolescentes. De quê? De que eles se envolvam e participem. De quê? De que eles se envolvam e realizem a obra de Deus, a obra do Senhor aqui neste mundo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vimos algumas verdades acerca dos dons espirituais que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto, que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nessa passagem. E vimos o que acerca dos dons espirituais? Em primeiro lugar, que eles são concedidos graciosamente por Deus. Em segundo lugar, que eles são distribuídos por Cristo à sua igreja. E, em terceiro lugar, que esses dons, eles proclamam a palavra de Cristo, a verdade de Cristo, conforme nós acabamos de ver. E agora, nós queremos nos dirigir àquelas pessoas que ainda não são salvas, aquelas pessoas que ainda não experimentaram a salvação. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar: mas o que tudo isso que foi falado, tudo isso que foi ministrado tem a ver com a minha vida? Tudo, meu amigo, tudo, minha amiga. Conforme nós observamos, Deus, Ele nos criou para servi-lo. Se hoje se hoje você, se hoje nós estamos aqui, foi porque Deus nos fez. E Ele nos fez com esse propósito de nós servirmos a Ele, de nós servirmos a Deus. Contudo, a gente não pode servir a Deus sem que antes a gente seja salvo por Ele, sem que antes a gente experimente da sua salvação. Então, essa é a sua carência básica, essa é a sua carência necessária. De quê? De que você se volte para Deus, de quê? De que você reconheça Cristo como seu Salvador, de quê? De que você entregue a sua vida a Ele, e uma vez que isso se der, uma vez que isso acontecer, você não só será salvo, mas você será habilitado para fazer algo em prol do serviço do Senhor. Eu não sei qual será o seu dom, eu não sei quais serão as suas habilidades. Uma coisa eu sei: no dia em que Cristo lhe salvar, no dia em que Cristo lhe redimir, Ele vai lhe capacitar
para fazer algo em prol da sua obra. Então, dê o primeiro passo. Então, se volte para Ele. Então, arrependa dos seus pecados e experimente a salvação, experimente a transformação espiritual, passe a ter um relacionamento vivo, ativo com o Senhor. E quando isso ocorrer, e quando isso se der, Deus também vai lhe chamar para que você possa fazer alguma coisa, a fim de que o seu nome venha a ser proclamado, a fim de que o seu evangelho venha a ser divulgado, a fim de que o seu reino venha a ser desenvolvido aqui neste mundo. Então, é esta a convocação, é este o desafio que nós fazemos a você. Volte para Cristo, arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Ele e veja aquilo para o qual Ele há de lhe chamar, para que você possa servir e servir o Senhor e desta forma viver para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.